Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Vamos ficar de pé. Convido você, aos irmãos que estão aqui na igreja, você que nos assiste em casa pelo YouTube, que a paz do Senhor seja com cada um de vocês. E eu gostaria de orar. Hoje é um culto de estudo. A quinta-feira a nossa igreja reserva como um culto de estudo. Em substituição à escola bíblica dominical, nós fazemos esse culto de estudo às quintas-feiras à noite. Nós temos como meta, como premissa na igreja do Nazareno, o estudo da palavra de Deus. Tem que ter um tempo reservado para estudarmos a palavra de Deus. E foi designado para que nós tivéssemos às quintas-feiras à noite. Alguns irmãos preferiram ter culto de domingo de manhã, culto normal, e nós reservamos a quinta-noite para estudo. E hoje nós vamos ter um estudo muito especial, um estudo assim simples. Nós não precisamos nos ater muito à revista, vamos nos ater à revista, é claro, mas é algo que nós podemos conversar aqui entre nós. É algo sobre o ensino. Por que é tão importante, por que nós devemos dar uma ênfase grande ao ensino? E quem que pode ensinar sobre a palavra de Deus? E nós vamos ver que todos nós somos responsáveis para ensinar a palavra de Deus uns aos outros. Não é apenas o pastor que ensina, mas também os irmãos ensinam ao pastor e assim vice-versa. Isso é uma ordenança que foi deixada pelo próprio Cristo e pelos alguns apóstolos, como principalmente o apóstolo Paulo. E nós vamos fazer esse estudo hoje, da importância de aprender a palavra de Deus. E nós temos pessoas que podem nos ministrar essa palavra. E todo cristão tem por obrigação ensinar aos outros a palavra de Deus. Não é algo que é só para o pastor ou para professor de escola dominical. Não, é uma ordenança dada a todo cristão. Amém? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu gostaria de começar orando. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Eu quero orar pela Adriane. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus porque Deus a abençoou ontem na cirurgia. Ela teve uma cirurgia de emergência, de um apendicite, e graças a Deus, pela informação que o Nani me passou, ela já está em casa hoje. Eu tentei falar com a Adriana, não consegui, mas ela já, pela informação que o Nani me passou, ela está passando bem e já está se recuperando em casa. Foi uma cirurgia simples, feita por laparoscopia, então é muito mais rápido o tempo de recuperação, e nós louvamos a Deus, porque Deus a abençoou, amém? Louvamos ao nome do Senhor. Mas nós temos outras pessoas enfermas também, que nós gostaríamos de orar nessa noite, amém? Tem o Dimas, que está aí próximo a uma cirurgia, a irmã Mercedes, minha mãe, minha Sônia, e muita gente. Eu gostaria de nós colocarmos essas pessoas diante do Senhor, a Rita, que está também se recuperando, enfim, a todas as pessoas que precisam receber um toque do Senhor. Feche os teus olhos, interceda pela tua família, pelos irmãos aqui da igreja que estão enfermos. Peça para que Deus venha nos abençoar nessa aula aqui hoje, que Ele possa se fazer presente através do Espírito Santo junto conosco. Senhor, nós te louvamos, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade. Essa coisa tão importante que é aprendermos a Tua Palavra. O Senhor nos dá a graça de hoje vermos aqui a Tua casa para poder estudá-la, Pai. Nós aqui juntamente, uns com os outros, aprendemos mais das coisas concernentes ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos pelo livramento que Tu deste a Adriane, te agradecemos porque o Senhor esteve com ela todo o tempo, porque o Senhor a abençoou, o Senhor já deu o livramento para que ela pudesse estar na sua casa, se recuperando dessa cirurgia. Te louvamos, ó Deus, pela Tua providência. Nós te agradecemos pelo cuidado que Tu tivesse para com a Tua filha. Senhor, nós também te pedimos, Senhor, venha abençoar a cada um dos enfermos, os Teus filhos, as Tuas filhas, aqueles que precisam de um toque, Senhor, uma unção de cura. Ó Deus, estejam aqui em Ribeirão, estejam em São Paulo, estejam em qualquer lugar desse canto, desse mundo, eles possam ser alcançados, ó, pela Tua mão poderosa, pela Tua mão curadora. O Senhor levou sobre a cruz todas as nossas enfermidades. Por isso, Senhor, nós clamamos a Ti, a Tua misericórdia. Envia a Tua cura, envia, Senhor, o Teu bálsamo, aqueles que estão sofrendo dores, ó Pai. Ó Senhor, tenha misericórdia, Pai, alivia as dores, ó Pai. Envia, Senhor, conforto. O Espírito Santo, Tu és aquele que nos consola, nos conforta, ou também nos exorta, nos ensina. Tu és o nosso mestre, Senhor. Ó Espírito Santo, faça a Tua obra. Senhor, a Tua obra
salvadora na vida de cada um que precisa de salvação, nos nossos familiares, enfim, Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão angustiados em casa, que estão passando por tribulações, que estão passando por momentos de luta, tristeza, de luto, seja o que for, ó Pai, que a Tua mão poderosa possa ser estendida e alcançá-los a cada um, Pai. É o nosso pedido nessa noite. Nós te pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Todo o povo de Deus diga amém. Amém? Você pode se assentar? Aleluia, graças a Deus. Quem tem a revistinha, quem tem, levanta a mão, só para mim saber quem tem a revista. Bastante gente, quase todo mundo aqui tem a revista. Nós vamos estudar, irmãos, a lição de número 10. Instruam-se uns aos outros. O título da lição é que nós devemos instruir uns aos outros. Vamos esperar os irmãos que estão chegando para que eles possam se assentar. Amém? Graças a Deus. Esperar os irmãos se chegarem, pastor que está chegando, amém. Louvado seja Deus. Paz do Senhor, pastor. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos estudar hoje, irmãos, essa lição que fala sobre instrução. Mas instrução sobre as coisas concernentes à palavra de Deus. Nós devemos ter consciência de que nós, como seres humanos, nós temos a dádiva, o presente de Deus, de nós começarmos a aprender as coisas assim que nós nascemos. Se nós percebemos, se nós observarmos, melhor dizendo, um bebê, as senhoras que foram mães aqui sabem disso. Como é que o bebê chama a atenção da mãe? Um passar de poucos dias. Quando ele está com fome, o que ele faz? Ele chora, ele sabe que a hora que ele chora, a mãe vai lá e dá um mamar e ele mata a fome dele. E assim ele aprende isso desde muito cedo. E uma coisa interessante, nós começamos a aprender muito cedo, uma criança, como eu falei, bebezinha, quando chega 1 ano de idade, a gente vê pelos nossos netos, eles começam a se equilibrar, querer andar, começam a conseguir pegar as coisas direitinho com as mãos, falar o que é meu, né? Tudo é deles, enfim, eles começam a aprender. Com o passar dos anos, 6, 7 anos, hoje muito menos, né? Na minha época, eu estou falando 6, 7 anos porque eu sou velho, né? Porque na nossa época a gente ia para a escola com 6 anos, 7 anos. Hoje a gente coloca as crianças na escola com 2 anos, 3 anos. Meus netos com 2 anos estavam tudo na escola. E quando chega a 4, eles estão alfabetizados. 4, 5 anos eles conseguem ler no celular, uma coisa impressionante. Mas o que acontece? Depois de uma certa idade, eles têm que entrar numa escola para ter uma metodologia de ensino para que eles possam aprender outras coisas, ciências, enfim, matemática e outras coisas necessárias para o desenvolvimento do ser humano. Quando nós levamos isso, irmãos, nós temos que entender que nós nascemos aprendendo e nós vamos aprender até morrer. Essa aí que está o pulo do gato que eu gostaria de chamar a atenção. Às vezes a gente faz um culto de casais aqui na igreja, a gente fala, venha na igreja para que você possa aprender algo sobre o casamento. Aí a pessoa fala, como eu que sou casado há 42 anos, né? Eu sempre tenho dúvida se é 41, 40, não, é 42 anos. Então a gente fala, mas o que vão me ensinar? Eu tenho 42 anos de casado, sei tudo sobre o casamento. Não, isso é um erro, isso é um engano. Nós sempre aprenderemos algo diferente. Aquele que diz que sabe tudo, já morreu, ele não devia estar aqui. Porque Deus criou o ser humano para que ele tenha um aprendizado todo o tempo da sua vida. E isso principalmente, o que eu estou querendo trazer para os irmãos, é para o nosso cotidiano, mas eu quero depois entrar especificamente nos assuntos doutrinários, nos assuntos bíblicos. Quando nós falamos, certa pessoa, o escritor dessa revista aqui, ele fala que teve um homem que falou que ele gostaria de fazer um curso de teologia, porque ele agora tinha tempo de estudar. Mas não porque ele fosse aprender algo novo, porque ele já era crente há muitos anos, ele não tinha muito mais o que aprender. Esse homem perdeu o tempo dele indo para o curso de teologia. Ele não precisava ir lá fazer esse curso de teologia, ele podia ficar em casa assistindo televisão que ele ganhava mais, se essa é a mentalidade que ele tem.
Porque se nós nos dispomos a aprender a palavra de Deus diz que ela se renova a cada manhã. Deus nos ensina algo novo a cada dia. E eu posso dizer isso hoje bem de cadeira, bem tranquilo, porque a gente já está no final de ciclo de vida, e a gente fala, puxa, mas o que eu posso aprender aos 66 anos de idade? E às vezes a gente se surpreende que nós aprendemos muito, com 60, com 70, com 80 anos. Eu sento com meu neto de 4 anos, ele me ensina como tirar fotos no meu celular que eu tenho dificuldade, como dar zoom, como não dá. A outra me ensina a mexer no Zap, e eu tenho 66 anos, eles têm 7, 8. Então se eu sou uma pessoa, não, eu já sei tudo, eu não estou aberto a aprender mais nada. Eu já sou crente há tantos anos, estou na igreja há 40 anos, não venha me ensinar mais nada. Irmãos, é errado isso. Nós vamos ver que biblicamente isso não é correto. Deus sempre tem algo para nos ensinar. E quem vai nos ensinar? Essa é que é o cerne da lição e o principal que eu quero trazer para vocês. Nós aprendemos uns com os outros. Não é apenas com um pastor, não é apenas com um professor de escola dominical. Não, você aprende com uma irmã, você aprende com a experiência de um irmão. É uma troca de ensino. Você aprende e você ensina. Uma das missões que nós temos como cristãos, nós vamos ver que todos devem contribuir, mas algumas pessoas têm o dom de contribuir. Todas as pessoas têm que falar da palavra de Deus e serem missionárias, mas alguns têm o dom de ser missionário. Eu já falei aqui que a minha esposa fala com poste. Se precisar falar com um poste esperando o ônibus, ela fala com o poste. Ela tem facilidade de conversar com as pessoas, de se achegar com as pessoas. Não é o mesmo que eu tenho. Então cada um tem um dom. Agora o dom, a vertente de ensinar, a ordem de ensinar, foi dada por Cristo. Todos nós temos que promover esse ensino aos outros. Nós vamos ter sempre na igreja aqui ou em qualquer outra comunidade cristã, pessoas que não conhecem nada sobre Jesus. Sempre vão ter pessoas chegando aqui, Gerson, cada um de nós aqui, sempre vai existir alguns que são chamados neófitos da fé. O que é neófito? Aquele que não tem conhecimento, não tem ainda a sabedoria das Escrituras, não conhece sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Sempre essas pessoas vão ter que ter alguém ensinando, e não necessariamente precisa ser o pastor. Pode ser uma pessoa que ele tem mais amizade, que ele tem mais contato, um vizinho seu. Você sempre vai aprender com alguém e você sempre vai ensinar algo a alguém. Amém? Tenhamos a mente aberta quanto a isso. A lição de hoje ela trata muito sobre esse assunto. Instruam-se uns aos outros. E tem um versículo bíblico para a gente chamar a atenção. Eu queria que você abrisse aí, é o texto áureo nosso aqui, versículo chave, que está em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Paulo, escrevendo para a igreja de Colossos, ele cita esse versículo aqui, capítulo 3, versículo 16. Ele fala o seguinte: que a palavra de Cristo habite ricamente, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Veja que ele não especificou que somente o pastor tem que ensinar, que somente algum líder tem que ensinar. Não, ele falou aqui, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente. Nós temos que aprender uns com os outros.
Aquele que tem mais experiência, que passou por mais experiências na vida, ele pode dar conselhos na hora que a pessoa está sofrendo, na hora que a pessoa está passando por um período difícil. Falou: eu já passei por isso. O apóstolo Paulo, eu não vou me lembrar agora o texto certo, mas o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre os sofrimentos e as lutas de cada um de nós. Por que nós passamos por lutas? Por que nós passamos por dificuldades? É para que você possa encorajar a outras pessoas que passam pelo mesmo problema que você está passando, que já passou. Como é que eu posso falar isso, dar um exemplo disso? Nós tivemos pessoas aqui na igreja que perderam seus filhos jovens. Nós sabemos que é tão difícil a inversão natural das coisas, ou seja, um pai enterrar um filho, ou uma mãe enterrar um filho. Mas quem pode falar melhor sobre isso, sobre essa experiência? Um pastor que nunca passou por isso? Ou alguém que nunca teve filhos? Não, quem pode passar melhor essa experiência, saber o que a pessoa está sentindo nessa dor, é alguém que já passou por isso. Ele pode falar: eu sei exatamente o que você está passando. Você fala: mas por que isso aconteceu comigo? Talvez para que você possa amparar a outros, para que você possa ajudar a outros, que você possa instruir a outros. Esse é o que o apóstolo Paulo fala, que os sofrimentos muitas vezes nós passamos, acontecem na nossa vida, para que nós tenhamos uma experiência, para que posteriormente nós possamos usar a nossa experiência no conforto aos outros. E o apóstolo Paulo foi rico nisso, passou perseguições, lutas e até enfermidades, algo que não foi curado na vida dele. Ele podia falar: eu sei bem o que você está passando, eu também pedi a Deus para que me curasse, e Deus falou que a graça dele era o suficiente. Ele podia falar de cadeira isso. E ele ensinava isso às outras pessoas. Então, tenham isso em mente. Você foi criado por Deus para que você aprenda e repasse a tua sabedoria a outros. É tão importante, irmãos, o dom de ensinar. Todo dia acho que é 15 de outubro, que é o dia do professor, né? Eu tenho em casa um casal de professores, a minha filha e meu genro, ambos são professores, e eu gosto de escrever sempre no dia do professor: olha, agradeça a Deus pela dádiva que deu a vocês, de vocês serem mestres, porque é um dom você repassar conhecimento para outra pessoa. E quando nós trazemos isso aqui para as coisas de Deus, lembre-se, você é abençoado. Deus te dá dom de ensinar a palavra de Deus a outro que sabe menos do que você. Alguém te ensinou também. Foi necessário que alguém chegasse a você e ensinasse os rudimentos da fé, as coisas mais simples e necessárias da fé. Agora cabe a você, que recebeu a instrução, repassar essa instrução aos outros. Amém? Todo mundo entendeu da importância de nós instruirmos uns aos outros? Por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui: olha, vocês têm o rico tesouro de vocês, né? Ele fala a expressão, que a palavra que habita ricamente em vocês. Nós temos um tesouro que Deus nos repassou. Nós temos algo que é mais doce do que o mel, é mais rico do que o ouro, é precioso e foi passado para nós, foi dado a nós, que é a palavra de Deus. E cabe a você usar esse tesouro, usar esse presente de Deus e repassar o conhecimento que Deus te deu para outras pessoas. Faça isso. Você faz isso com os seus filhos. Qual que é o papel de um pai e de uma mãe? É passar, passar tudo que for possível de estatutos, de mandamentos, de preceitos, coisas básicas para que ele se torne um homem, uma mulher de Deus, um homem sensato. Da mesma forma, você que recebeu aqui todas as ordenanças do Senhor, os mandamentos, repasse isso para outras pessoas. Não seja acanhado em ensinar. E não fala: eu já sei, para mim é o suficiente. Não. E nunca fala: eu já sei tudo, porque sempre alguém vai poder te ensinar alguma coisa. Amém? Não seja presunçoso nesse aspecto, nós vamos ver aqui adiante. Privilégio de aprender e crescer. Como eu já falei, toda criança ele se desenvolve, ele começa com coisas simples e ele vai crescendo, até que em determinado momento ele tem que ir numa escola, e aí de uma forma ordenada ele começa a aprender outras matérias, né? É isso que acontece com qualquer ser humano.
A Bíblia e o aprendizado. Seria a parte 2 da nossa lição. Quem tem a revistinha, na página 47, nós vemos aqui um esboço da parte de Deus para sermos instruídos e instruir aos outros. Tem um mandamento do Senhor, nós podemos ver isso lá em Gênesis capítulo 2, se você for lá comigo na Bíblia, capítulo 2 de Gênesis, versículo 15 e 17, Deus já começa logo no início da criação, capítulo 2, versículo 15 a 17, está escrito assim: o Senhor tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, pois nos dias em que dela comeres, certamente morrerás. O conhecimento é algo fundamental para que nós saibamos qual é a vontade de Deus para conosco. E como é que nós vamos saber isso? É estudando a sua palavra, vendo as suas ordenanças. Nós vemos outros capítulos, nós vemos outros livros. Aqui é citado também Deuteronômio. Deuteronômio fala que nós temos que incultar na mente dos nossos filhos, desde cedo, as verdades bíblicas nele, para que quando eles cresçam, eles não se esqueçam, para que eles tenham isso guardado na sua mente. A Bíblia usa um termo, pastor, me ajuda se eu estiver errado, mas ele fala inculcar. É isso mesmo, né? Inculcar significa coloca dentro da cabeça dele, ata na testa dele, ata nos pulsos. Se fosse hoje, na linguagem de hoje, a gente fala, coloque na tua geladeira. Não tem esses adesivos, né? Quem tem adesivo em casa que tem lá, ama a vovó, ama o papai, não sei o quê, teria que ter o seguinte: olha, a palavra de Deus é fundamental na tua vida, o Senhor é o teu Deus, a Ele você honrará. Coloca isso, coloca nos umbrais da tua casa, coloca na tua testa, uma palavra figurada, mas para que eles tenham sempre em mente isso, que é importante que eles cresçam, que é fundamental que eles tenham temor do Senhor e conhecimento do Senhor. Um dos versículos que eu acho mais lindo na Bíblia, e eu tinha isso desde que eu comecei a estudar, e comecei a estudar a palavra de Deus com meus 14, 15 anos, quando eu comecei a ir para a igreja, um dos versículos, quando eu estava no científico, como eu entrei na faculdade, eu colocava todo o primeiro caderno, a primeira folha dos meus cadernos, eu colocava a seguinte frase: o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Eu ia para a escola para aprender algo. Eu queria ser engenheiro, queria ser agrônomo, eu precisava aprender o que eles iam me ensinar lá na faculdade. Mas antes de tudo, eu tinha que ter consciência de que eu precisava temer a Deus em primeiro lugar. E isso era mais sábio do que eu ia aprender lá na sala de aula. E Salomão escreve isso, que o princípio de toda sabedoria é o temor do Senhor. Mas como é que nós vamos aprender isso se ninguém nos ensina? Como é que nós vamos aprender se nós não estudamos a palavra de Deus? Nós só vamos conseguir fazer isso se nós conhecermos qual é a vontade, se alguém nos ensinar. E depois que alguém nos ensina, nós ensinamos aos outros. Amém? Então esse é o convite, está escrito aí na Bíblia. Nós temos outras passagens, vamos ler aqui, ó. Tem outros textos que falam. Provérbios, está aqui, capítulo 1. Vai lá comigo em Provérbios, capítulo 1, versículo de 1 ao 6. Provérbios, capítulo 1, de 1 ao 6. É tão lindo a gente estudar a palavra de Deus, e é tão simples, que nós pecamos muitas vezes por falta de conhecimento, diz a palavra do Senhor. Capítulo 1 de Provérbios, está aqui, capítulo 1, versículo 1, fala, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se instruir em sábio procedimento e retidão, justiça e equidade, para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em sabedoria, e o entendido adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, os adágios e os enigmas dos sábios. E aí tem aquele versículo que eu citei para vocês, que eu amo, que é o 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. Diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço.
Então, irmãos, está aí a necessidade de nós aprendermos a palavra de Deus e instruirmos aos outros que estão chegando, aqueles que não têm tanto conhecimento assim. Você vai ser usado por Deus. Provérbios capítulo 9, versículo 9, só para nós terminarmos aqui, eu não vou me ater mais nesses versículos. No capítulo 9, versículo 9, tem também... Ele cita aqui o 9:9, está aqui. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Aqui o que Salomão está querendo dizer? Ele falou, olha, mesmo que você já saiba muito, mesmo que você já tenha estudado muito, continue estudando, continue se aprofundando nas coisas de Deus. Continue buscando conhecer mais ao Senhor. Nós temos um conhecimento, irmãos, que é limitado, mas o nosso Deus não é limitado. Sabe que nós vamos continuar lá no céu, quando nós estivermos com o Senhor na eternidade, aprendendo mais e mais do Senhor, porque Ele é, como eu posso falar, infinito. A sabedoria dEle não tem começo e também não tem fim. Sempre nós vamos aprender do Senhor, sempre. Quanto mais enquanto nós estivermos aqui nesse corpo limitado que nós temos, a nossa mente limitada. Então não canse de estudar a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Coloque isso como uma meta cristã na tua vida. Fala, mas eu não tenho tempo muito de ler a Bíblia, eu trabalho, eu estudo, nós temos tantas atividades, não é verdade? Principalmente quando você ainda é mais jovem, você tem mais atividades do que velho como eu, mas você tem muito mais atividades. Mas separe um tempo, provoque um tempo na tua vida para se aprofundar sobre as coisas de Deus, para aprender e para ensinar aos outros. Seja útil. Eu lembro que domingo passado aqui eu fiz um apelo, quem estava à noite no culto, eu fiz um apelo para que as pessoas se dispusessem a dar aula para as crianças. Vocês estão lembrados quem estava aqui? Por que isso é importante? Porque hoje você que já é mãe, você pode ensinar essas crianças o cuidado, sobre o cuidado que elas têm. Hoje você vai estar tomando conta do berçário, mas amanhã essas crianças que estão lá no berçário, elas poderão ser aquelas que cuidarão dos filhos dela e dos outros. Mas se não tiver quem ensine, como é que elas farão? Qual o modelo? O pastor Manuel, ele tem me chamado muita atenção nas últimas conversas que ele tem vindo aqui em Ribeirão. Ele fica sempre lá em casa e a gente fica conversando até de madrugada. Quando ele vem lá em casa, a gente conversa até ele está morrendo de sono para dormir, aí que a gente para de conversar. E eu falei, pastor, eu já estou numa idade que a gente já se sente mais cansado, a gente está mais velho, a gente contribui menos na igreja, contribuía. Quando eu falo contribuir, não é monetariamente, é presença, pregando, enfim, é você agindo na igreja, pintando, limpando. A gente fazia muito mais do que eu faço hoje. Eu já tenho 60 e tantos anos, eu tenho cansaço, tenho dores, tenho uma série de coisas. Ele falou, Zé Roberto, não pensa dessa maneira. E ele tem um pouco menos de anos do que eu, e ele fala, sabe o que eu faço? E o que Deus colocou no meu coração? O pastor Manuel falou para mim. Ele falou, sabe qual é a minha missão hoje? E olha que ele é o número 1 do Brasil na Nazareno, né? Ele é o homem que comanda as ações da Igreja do Nazareno do Brasil. E ele fala, sabe qual que é o meu papel? É instruir a outros. Eu não faço, ele falou, eu também não consigo fazer. O pastor Manuel tem não sei quantas pontes, estentes, né? A Sônia tem ele tem acho que 3 ou 4 estentes. Ele teve um monte de problema no coração. Ele fala assim, Roberto, eu também não tenho mais força, mas enquanto eu viver, eu tenho que ser útil para as outras pessoas. E hoje, como é que eu posso ser útil? É ensinando. Ele fala, eu não tenho mais força de pintar a igreja lá, eu não tenho mais força de lavar banheiro na igreja, eu não tenho mais força mas eu posso ensinar. E essa é a ordenança que nós temos. Quando ele falou isso, eu falei, você tem razão, muita coisa eu não posso fazer, mas ainda alguma coisa a gente pode fazer, e sempre vamos poder, até a hora de Jesus nos chamar, até a hora de falar, agora é o último suspiro, chamou a senha, a gente sobe, mas até lá, alguma coisa nós podemos ensinar, e também aprender, não apenas ensinar, mas também é tempo de aprender, amém?
Isso vai te dar mais vontade de estar presente nos cultos. Isso vai te dar mais alegria de você poder repassar conhecimento. É uma dádiva você passar um conhecimento que Deus deu a você. Uma experiência que você já tem com Deus, você passar isso para outra pessoa. Isso é uma dádiva. Dádiva é presente. Não menospreze o presente que Deus deu na tua vida. Amém? Como é que você faz isso? Testemunhando, falando aos outros sobre as experiências que você teve com Deus. Experiências, irmãos, muita pessoa fica assim, colocando no imaginário, são experiências sobrenaturais. Não, experiências com Deus é você ver o pôr do sol e você falar: Deus, como é que pode ser uma coisa tão linda? Como é que tu criaste algo tão maravilhoso? Eu fico andando com a minha cachorra às vezes e estou vendo agora esse céu de inverno, né? Que a gente está vivendo um céu de 32 graus à tarde, e a gente chega às 6 horas da tarde e começa a apagar, começar a vir escurecer, e aí você fala, eu andando ali com a cachorra, eu falei: Deus, como é que pode ser tão lindo? Como é que faz aquela cor? O pintor tem dificuldade de fazer aquela cor que tu fizesse no céu hoje. Então Deus te ensina certas coisas, são experiências que Deus dá para você em momentos mais estranhos possíveis, e você repassa esse conhecimento para o Senhor, para outras pessoas, o conhecimento do Senhor para outras pessoas. O apóstolo João, ele escreveu os livros, os textos da Bíblia, as 3 cartas e Apocalipse, ele tinha mais de 90 anos de idade, ele já era velho, estava jogado para as traças, foi colocado lá na ilha de Páscoa para morrer. E o Senhor revelou lá o livro de Apocalipse para ele, um livro riquíssimo sobre o final dos tempos. Então, não é tempo de você falar: eu não tenho mais nada para aprender e eu não tenho mais nada para ensinar. Sempre há tempo de você aprender e sempre é tempo de você ensinar. Amém? Deus vai te usar. Muitos outros versículos, nós não vamos aqui nos ter o caso, mas tem o famoso convite de Jesus, que está lá em Mateus 11, 29, que Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Todo mundo conhece esse texto, sobre aqueles que se sentissem sobrecarregados com os seus problemas. Aprendei de mim. Então Jesus veio também para ensinar, por isso que o chamavam de rabi, mestre, e existiam os discípulos, que era aquele a quem ele ensinava, e os discípulos, depois que Jesus partiu, eles se transformaram em mestres, e ensinavam aos outros. E através desse ensino nós chegamos até os dias de hoje. A doutrina dos apóstolos, né? Como Judas fala, seguia a doutrina dos apóstolos, mas eles receberam a doutrina de quem? Quem ensinou a doutrina para eles? Foi o próprio Cristo. Durante 3 anos de ensino, sentar aos pés de Cristo, eles aprenderam muitas coisas, e eles foram capazes, depois do que eles aprenderam, repassar esse conhecimento aos outros. Eu gosto muito daquela passagem que está lá em João, de Maria e a sua irmã, que elas tiveram a oportunidade, as duas, de aprender de Jesus. Mas uma delas, Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, né? Uma delas estava preocupada em quê? Estava preocupada em esquentar o pão de queijo, de fazer o bolo de fubá, estava esquentada de fazer o café, de fazer o chá, alguma coisa para Jesus comer e os seus discípulos. Enquanto a outra, o que ela fez? Você está lembrado? Ela se assentou aos pés de Jesus e ficava ouvindo o mestre falar, ensinando. E Jesus falou: olha, ela escolheu a boa parte. Não que a outra não fosse necessário fazer os afazeres, preparar a janta lá para os discípulos, etc, etc. Mas a outra escolheu a melhor prática, aprender. Porque ela estava diante de um professor. Quando o professor abria a boca, ele ensinava. Aí Jesus falou: olha, ela está correta, porque ela está aqui para ouvir, ela vai aprender e depois ela vai ensinar a outros. É essa a experiência que eu e você temos que ter, e ter isso em mente. É algo que nós temos como mandamento: aprender, mas também ensinar aos outros. Não precisa ter nenhum cargo aqui na igreja, você pode ser um membro comum da igreja, sem problema algum, não há acepção. Vai desde o pastor até a qualquer membro aqui da igreja. Ele tem a missão de aprender e ensinar aos outros. Ensinar aos seus, ensinar aos vizinhos, aos amigos, aos mais próximos, aos irmãos que estão chegando e assim por diante.
Tem outras passagens bíblicas que falam, o ensino era alvo do ministério de Paulo. Você tem em Colossenses capítulo 21, capítulo 1, versículo 28. Paulo sempre se colocou como um mestre. E ele foi um mestre porque ele foi responsável por escrever quase que 3/4 do Novo Testamento. Tantas recomendações, tantos ensinos que ele nos repassou. Deus o capacitou, Deus o chamou e deu a ele esse ministério de mestre. Ele teve vários títulos, né? Era apóstolo de Cristo, mas ele foi um homem que ensinou através da palavra registrada, pelo que ele viveu, pelas experiências dele, ficou registrado. E ele nos ensina até hoje. O Espírito Santo usou a vida de Paulo para que ele pudesse ser um instrutor, um mestre, para que nós pudéssemos aprender do ensino dele. Passado 2000 anos nós estamos aqui estudando coisas que Paulo nos ensinou, que deixou registrado pela sua própria experiência. É tão bonito nós estudarmos a vida de Paulo. Quando a gente estuda a palavra de Deus, você vai ver que aquele homem, ele não tinha nenhum mérito para poder se vangloriar das coisas que ele havia feito, porque antes dele conhecer a Cristo, ele fez um monte de barbaridades, matou, mandou matar, mandou prender, mandou fazer um monte de coisas sobre cristãos. E ele, depois que ele teve experiência com Cristo, ele falou: olha, agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Eu aprendi que eu não sou mais aquele homem, eu aprendi isso, e eu quero ensinar para vocês. Quando vocês aceitam a Cristo, quando Cristo passa a reinar em vocês, tudo se faz novo, o que é velho é passado. Instrução que Paulo nos deixa, foi usado como mestre para você e para mim, e são coisas, irmãos, interessantes que a gente aprende. O apóstolo Paulo, ele foi antes de tudo um grande mestre. O objetivo principal das Escrituras é ensinar o homem. Nós temos isso em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, em João 20, 31, nós temos isso. As Escrituras, elas nada mais são do que um manual de vida do cristão. O que nós devemos, assim, quando nós vamos para a escola, você chega lá vamos dizer, no 2º ano de escola primária, você recebe lá a cartilha, você recebe um livro de matemática, alguma coisa, onde você vai aprender, aquele ano, aquelas matérias. A Escritura é um livro completo, onde nós temos todas as lições para o que é necessário para a nossa vida. De Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar tudo o que é necessário para um ser humano viver, para ele ser feliz, para ele ser uma bênção, para que ele possa ser bênção para ele e para outros. Você encontra na palavra de Deus, é um manual de instruções. Não dá para a gente ser cristão sem conhecer a palavra de Deus. Por isso eu não creio nessas igrejas que se dizem evangélicas e não dedicam tempo ao estudo da palavra de Deus. Elas são tudo, menos igreja do Senhor. Porque é fundamental você ter conhecimento da palavra de Deus. É fundamental. É ordenança. Desde o Antigo Testamento vem essa chamada para nós e é reforçada no Novo Testamento. O povo perece por falta de conhecimento. Mas conhecimento de quê? A gente vê pessoas que têm 3, 4 diplomas universitários, mas são pessoas totalmente ímpias e infelizes. Você vai falar: poxa, mas elas têm tanta instrução. Elas têm instrução, mas não a instrução que vem dos céus, não a instrução do Criador, daquele que nos formou. Instrução de homens. Saber construir foguetes, saber ciência se multiplicando de uma forma assustadora. Irmãos, quando que eu podia imaginar que eu pegaria hoje o meu celular aqui e eu falaria com o meu irmão face a face? Quando eu tinha 7, 8 anos de idade, 10 anos de idade, 18 anos de idade, estava na faculdade. Quando que eu podia imaginar que eu podia estar nos Estados Unidos e falando com a minha mãe em São Paulo, frente a frente? Quando que eu podia imaginar isso? Mas hoje, a ciência humana, a inteligência do homem foi capaz de desenvolver, e nós podemos fazer isso. Mas as coisas de Deus,
elas são instruídas pelo próprio Espírito Santo. A essência, ela é do próprio Deus. É algo que nós não podemos abrir mão. Nós não podemos viver sem. E não são os bancos universitários que nos darão essa capacitação. Eu já ouvi de homens analfabetos coisas tão profundas e tão sábias que eu não encontrei em nenhum professor universitário. Mas eram pessoas tementes a Deus, pessoas que buscavam ao Senhor, que tinham uma experiência com Deus, que buscaram conhecer a Deus mais de perto, e contavam a sua experiência. A gente fica simplesmente pasmo, fala, como é que pode uma pessoa ser tão sábia assim, com tão pouca cultura? Como nós vemos Pedro, que era um pescador, irmãos, um homem talvez iletrado. Quando nós vemos as Escrituras, ele usava os termos mais simples, como se fosse aqui, sei lá, nós vai, nós foi, nós fomos, coisa simples. Mas quando ele escreve as 2 cartas, a gente fica impressionado pela sabedoria daquele homem, usado por Deus. São textos tão ricos e tão profundos que você fala, meu Deus, como é que ele teve essa profundidade de conhecimento? Simplesmente porque ele procurou, ele se abasteceu do próprio Cristo. Ele conviveu com Cristo durante 3 anos, e ele aprendeu do Mestre, e ele repassou isso através das suas cartas, através da sua experiência. Essa experiência você pode ter, essa experiência eu e você, nós somos disponibilizados para nós a todo instante, quando nós temos uma vida junto com Deus. Então estamos aqui, nós conseguimos matar essa parte da aula. Eu já corri aqui, eu não me ative muito à revista, mas aqui nós vimos a necessidade, a profundidade de nós conhecermos a palavra de Deus e repassar o conhecimento que nós temos. Ele fala que existem barreiras ao aprendizado. Algumas pessoas apresentam barreiras para aprender. Ele fala aqui que uma é o orgulho intelectual. Está aí na página 48, no item 1, orgulho intelectual, a mente carnal. Há pessoas que infelizmente acham que não tem mais nada a aprender. Falei isso para vocês, né? Então quando alguém te convidar, olha, nós vamos fazer um estudo, você vai falar, mas é estudo de quê? Você vai estudar Apocalipse? Eu já estudei Apocalipse 10 vezes. Você vai fazer um estudo sobre casais? Eu já estou casado há tantos anos. Vai fazer sobre estudo? Não, eu já vivi isso. Irmão, sempre você pode aprender algo. Então, uma barreira, esse orgulho intelectual, nós não podemos ter. Você como cristão, você precisa ter a tua mente aberta, que você sempre pode aprender algo. Sempre você pode aprender. Uma vez um homem, já te falei sobre esse item que ele falou aqui, uma pessoa que queria fazer teologia e achou, mas eu vou fazer teologia, eu não vou aprender nada lá mais, eu só vou porque eu não tenho nada para fazer em casa, então eu vou fazer o curso de teologia. Isso é um grande erro, não é? Ele fala que uma barreira aprendizado, ele fala do vinho. Eu falei, poxa, mas por que esse cara foi colocar o vinho nessa história, né? E aí você vai lá no livro de Oséias, né? Profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 11, ele fala que a sensualidade e o vinho e o mosto tiram o entendimento. Aí eu pude entender porque que ele colocou aqui como uma barreira para nós aprendermos. Porque quando nós estamos embriagados, quando nós fazemos uso do álcool, o álcool nos tira o autocontrole, o álcool ele nos tira a sabedoria, a capacidade de sabedoria, ele nos tira o entendimento. Você já tentou discutir com um bêbado, um cara alcoolizado? Você vai ficar falando e ele não faz sentido para ele, porque o entendimento dele está fora. Autocontrole ele não tem mais. Ele não teve nenhum autocontrole de parar de beber antes de se embriagar. Então falta, o vinho ele te atrapalha, é um obstáculo para que você aprenda algo. E ele usou esse termo aqui do vinho, né? A discriminação, julgamento, equilíbrio, uma pessoa que está alcoolizada, ou que tem o vício, ela não tem equilíbrio sobre si, né? E não pode avaliar todas as coisas, não pode avaliar bem todas as coisas. O alcoolismo tem estragado a mente de muitas pessoas, que poderiam ser excelentes instrutores ou professores, e lamentavelmente alguns atingem um estado irreversível. Essa que é a grande verdade. Então, ele cita que um dos itens que nós chamaríamos para barreiras para nós aprendermos é o orgulho, né? O orgulho intelectual,
eu já sei tudo, eu não preciso aprender mais nada. O vinho ele coloca aqui, e ele usa o outro termo também da sensualidade, que é o mesmo usado lá em Oséias capítulo 4, versículo 11, né? Tanto o vinho quanto a sensualidade tiram o nosso entendimento. Paulo ele usa um termo em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no capítulo 3, versículos 6 a 7, Paulo fala de mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejo, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Então, quando você é levado pelo termo de sensualidade, você pode estar sujeito a essa falta de criar essa barreira para que você possa aprender, você possa chegar à verdade de Deus. Ele coloca esses itens aqui, né? Essas mulheres, elas eram moralmente fracas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejo. Eram intelectualmente fracas e instáveis, crédulas e ingênuas. Eram do tipo de mulheres que estão sempre aprendendo, mas que também nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Então é um tipo de barreira que a gente tem para a aprendizagem. E ele falou que existem várias outras barreiras. Ele citou essas três, ele listou essas três, mas existem outras barreiras para que nós tenhamos dificuldade em aprender e ensinar, né? E aí nós partimos para o item 3, para a gente finalizar, a qualificação para que você seja um professor, a qualificação para você instruir. Muitos acham que não podem instruir outros porque não possuem o dom do ensino. Aí que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. O escritor ele usou aqui coisas que eu achei extremamente simples e fáceis da gente entender. Ele diz que todos, eu, o Dimas, cada um de nós aqui, temos a capacidade de ensinar algo das coisas de Deus para alguém. Ou muito ou pouco, não importa. Aquilo que o Senhor nos capacitou, nós temos capacidade de transmitir aos outros. E ele usa aqui dois termos, ó. Ele fala, por exemplo, todos são chamados para evangelizar. Não é verdade isso? Existem textos da palavra de Deus, versículos que falam que todos nós, o próprio Jesus falou, ido por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, foi batizado, será salvo. Aquele que não crê, está condenado. Mas ide por todo mundo. Ele não falou, ó, vai só o pastor Fernando. Vai só o diácono tal. Não, todos. Ide, todos. Então a capacitação para ensinar, melhor para evangelizar, não é para uma pessoa. Da mesma forma, para instruir, para ensinar, também não é designada só sobre algumas pessoas, mas é para todo mundo. É para todo mundo que se chega a Jesus, né? Por exemplo, todos são chamados para evangelizar, mas nem todos têm o dom de evangelista. Capítulo 4 de Efésios, Paulo ele lista alguns dons. Dom de pastorear, dom de evangelizar, dom de que mais que lá? Dom de ser mestre, de ensinar, dom de evangelismo. É um dom. É um dom. O Theo talvez tenha um dom de evangelizar que eu não tenho. Tenho a facilidade de se aproximar com as pessoas. Está na fila do banco e a conversa que vem ali em primeiro lugar, a gente está falando de Jesus. O cara está reclamando que está tarde, lá que a fila não anda, e o Theo começa a conversar com ele e fala, mas Jesus é bom mesmo, né? Jesus é... E a conversa entra e ele começa a evangelizar aquela pessoa. São dons, mas todos nós temos a obrigação de falar de Jesus para os outros. Você vê alguém sofrendo com dores, alguém chorando, você fala, mas Jesus te ama. Você está passando por tudo isso, mas Jesus te ama. Isso não é só para o evangelista que pode falar. Olha, eu também já estava sofrendo e Jesus me deu alegria. Hoje eu tenho alegria mesmo na hora da tribulação. Estou com um monte de doença lá em casa, mas Jesus é bom, continua sendo bom. Continua sendo bom. Ele é bom. O tempo todo ele é bom. Hoje a Adriane, a primeira coisa que ela escreveu lá nas orações que foram solicitadas, ela falou que Deus o tempo todo, Ele é bom. Foi a palavra dela, e ela acabou de passar uma cirurgia ontem, correndo, que tem no risco de vida, teve que fazer cirurgia rápido, e ela escreve no dia seguinte, ó, Deus é bom o tempo todo. O que está me ensinando com isso, com essa palavra?
Está me ensinando algo muito profundo, que eu posso também estar passando por problemas, com lutas, mas se Deus é bom para a Adriana, Ele vai ser bom para mim também. Se Ele é bom para a Adriane, Ele é bom para mim também. Se ela é capaz de passar por todo esse sofrimento e dizer que Deus é bom, eu posso passar pelo sofrimento e continuar dizendo que Deus é bom. Aprendendo, irmãos, aprendendo uns com os outros e ensinando aos outros. Use as suas experiências para com Deus. E ele fala aqui, o escritor também, todos são chamados para contribuir, mas nem todos têm o dom de contribuição. Romanos capítulo 12, versículo 8. Você já viu aquele irmão que tem a capacidade de identificar a necessidade de outro, sem o outro falar nada? Existem irmãos que têm esse dom, eu conheço vários, inclusive na igreja. Pessoas que chegam e falam, eu vim aqui para te abençoar, mas por quê? Não, porque Deus falou que eu tenho que te abençoar, e eu vou te abençoar. E ninguém falou nada. Dom. O dom de ser contribuinte, de socorrer, o dom de socorro, que é tão falado na Bíblia, o dom de socorro. Mas tem algo que é maior do que isso. A palavra de Deus nos ensina que todos têm que contribuir com a obra de Deus. Não é o privilégio só daquele que tem o dom. Não é só aquele que tem que contribuir com a expansão do reino. São todos. Somos nós todos. Da mesma forma, o ensino. Não é apenas um ou outro, mas todos nós somos responsáveis por ensinar e aprender. Você pode dar um glória a Deus por isso? Todos nós. Não existe exclusividade. Aleluia. Por isso que o cristianismo é bonito. Por isso que o cristianismo ele é lindo. Quando a gente aprende o que é ser cristão verdadeiro. Por isso, irmãos, que eu fico imaginando como é que cresceu essa coisa do cristianismo. Como é que de repente, de 12 homens, no primeiro discurso, no primeiro sermão de Pedro, 3.000 se convertem. E a partir dali, irmãos, é uma progressão geométrica. É algo que multiplica assim de forma assustadora. Não é 2 mais 2, é 2 vezes 2 ao quadrado, ao cubo, e a sei lá mais a quanto. Por quê? Porque é maravilhoso, é algo divino, é algo que tem inspiração de Deus, é algo que é influenciado pelo próprio Deus. Nosso Deus não se atém à matemática humana. A matemática de Deus não é 2 mais 2, não, é igual a 4. A matemática de Deus pode ser 2 peixinhos, é o quê? 5 pães e 2 peixinhos? Mas alimentou quantos homens, pastor? Com 2 peixinhos? E que matemática é essa? Essa é a matemática do nosso Deus. 2 peixinhos alimenta no máximo 2 homens. Com fome, 1. E talvez nenhum. Se for igual um cara que eu conheço, nem 10 não alimenta 1. Mas e aí? Deus alimentou uma multidão de homens, mulheres e crianças. Esse Deus é que te capacita a ensinar a outros. Esse Deus é que te ensina a ensinar a outros. E essa é uma obrigação que eu e você temos. Todavia, aqui quem pode instruir outros? Observe que as primeiras palavras do versículo dessa lição são que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. O verbo grego aqui desse habite é fixar residência, é morar. E ricamente é de forma abundante, não é de forma leve, não, é abundante. Que a palavra de Cristo habite ricamente em você. E se ela habita ricamente em você, ela te capacita de uma forma extraordinária para você ser um grande professor da palavra dele. Ela te capacita. Eu me converti com um pastor que era um ex-futebolista português, jogava lá no Benfica de Portugal, e se converteu e veio vender laranja aqui em São Paulo. Se converteu e veio para São Paulo, se converteu lá em São Paulo e se tornou um feirante. Não sei até que curso que ele tinha, se era primário, olha lá se tivesse primário, alguma coisa assim. Mas aquele homem, quando eu o conheci, a sabedoria que ele transmitia não era de uma pessoa inculta, era de uma pessoa cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo. E quando eu vi aquilo ali, eu falei, Jesus do céu, como pode?
E quantas coisas aquele homem ensinou. Eu tinha 14 anos de idade, 15 anos de idade. Eu ficava assim, falando, gente do céu, ele é só um feirante. Ele é só um feirante. Mas quantas coisas que ele nos ensinou sobre a palavra de Deus, que em pouco tempo a gente falou, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Para se batizar? Vamos batizar. E eu tinha o cabelo aqui, por aqui, cabeludo, e ele era cheio de costumes, né? Ele não podia ver ninguém cabeludo, tem que cortar o cabelo. E eu falei, mas cortar cabelo para quê? O que tem que ver com o cabelo? E a gente era rebelde, e ele falou, não, mas tem que cortar. Era cheio daqueles usos e costumes, pentecostação, daquele roxo. E a gente falava, esse homem é tão sábio em algumas coisas, em outras, pelo amor de Deus. E aí você vai aprendendo, vai conhecendo, você fala, como Deus usa uma pessoa dessa maneira, e tanto que Ele nos ensinou, eu lembro dele até hoje, e a gente tem assim um carinho todo especial por ele, pela família, que nos levou a Cristo. Nós que estávamos completamente longe, em outra religião, católicos, mas frequentava centro de macumba, fazia tudo quanto era tranqueira. A gente queria que a coisa melhorasse, que a vida melhorasse. Se precisasse ir no centro de macumba, vamos no centro de macumba. Vamos na igreja, vamos em qualquer lugar. Até que a gente conheceu a Cristo, alguém falou de Cristo para nós, e essa pessoa nos instruiu nas coisas de Deus. Foi usada por Deus para ser o nosso professor nos rudimentos da fé. E nós estamos aqui até hoje, depois de 50 e poucos anos, estamos tentando repassar alguma coisa para os irmãos também, daquilo que nós aprendemos. Então está aqui, e fala de forma abundante. Se você tem abundância de Cristo na tua vida, você é capaz de transmitir aos outros. E aqui tem a descrição para a gente finalizar, tem 5 minutinhos, a gente vai finalizar dentro do prazo, não quero me estender. Ele fala que o dom do ensino é a capacitação divina para entender, explicar claramente e aplicar a palavra de Deus na vida dos ouvintes, fazendo com que se tornem cada vez mais semelhantes a Cristo. Então, irmãos, o que eu e você temos que pedir para que Deus nos dê esse dom de ensinar, é para que nós possamos fazer com que as pessoas se aproximem um pouco mais a serem parecidas com o nosso Cristo. Essa é a finalidade de você aprender a vontade de Deus, aprender a palavra de Deus, é fazer com que os outros, você ensina para que eles possam ser capazes de se aproximar do modelo de perfeição que é Cristo Jesus. Pedro fala que é impossível agradar a Deus se nós não formos santificados, se não tivermos uma vida de santidade. E como é que nós vamos aprender a ser santos? Para conhecer a palavra do Senhor, sendo separados pelo Espírito Santo, preparados por Ele, mas precisamos ser instruídos, alguém tem que nos ensinar essas coisas, alguém tem que falar sobre essas verdades para a nossa vida, e Deus vai usar você para capacitar a outros, para que cheguem a esse grau de conhecimento. E ele, só para finalizar aqui, ele cita, ele faz aqui destaques, no capítulo, página 50 da tua revistinha, as pessoas com esse dom de ensinar, está lá, o que elas fazem, o que elas devem fazer? Elas comunicam verdades bíblicas que estimulam maior obediência à palavra de Deus. Esse é o intuito de você receber o dom e usar esse dom, é fazer com que as pessoas, você comunica verdades bíblicas a elas, para que elas possam estimular a obediência à palavra de Deus. Segundo ponto, você desafia os ouvintes com as verdades das Escrituras de forma simples e prática. Não é algo sobrenatural, não é algo fantasioso, você fala as coisas simples, mas que sejam práticas, aplicáveis, coisas que eu e você podemos fazer com simplicidade. Esse é um bom mestre, aquele que consegue transmitir o conhecimento de uma forma simples e prática. Outra coisa, as pessoas com esse dom apresentam todo o conselho de Deus a fim de causar o máximo de mudança na vida dos ouvintes. Irmãos, cristianismo nada mais é do que mudança de vida. Se antes você adulterava, você não adultera mais. Se antes você roubava, você não rouba mais. Se antes você mentia, você não mente mais. E assim por diante. E você, como bom mestre, você ensina esse tipo de coisa. Apresenta o conselho de Deus a fim de causar o máximo de mudanças na vida dos ouvintes. Aqui tem um parênteses que eu quero fazer. Faltam 2 minutos, eu não vou me ater mais do que isso. Mas, se você é cristão, você tem que apresentar mudança de vida a cada dia.
E como é que você faz isso? Aprendendo mais e mais do teu mestre. A cada dia mais o Espírito Santo vai falar, isso que você fez está errado. E se você é sensível à voz do teu mestre, você reconhece que você errou, pede perdão e não peca mais. É assim que funciona. É mais ou menos isso que funciona. Mas tem que mostrar mudança de vida. Você não pode continuar na mesma vida de pecado que tinha antes. Amém? Muito bom. Dar atenção aos detalhes e à precisão. Dar atenção aos detalhes e à precisão. Preparam-se por meio de um extenso tempo de estudo sério, sistemático e de muita reflexão. Isso é uma das características de quem é mestre. Características de quem é um bom mestre. É uma pessoa disciplinada, uma pessoa que tem percepção, é uma pessoa apta a ser ensinado. Só pode ensinar bem, só pode ser um bom professor quem é um bom aluno. Se você não tem paciência para ser um bom aluno, você nunca vai ser um bom professor. Então, uma das características, né, é que você seja uma pessoa apta a ser ensinado, apta a aprender. Tem que ter autoridade também para ensinar, tem que ser prático, como eu falei, não precisa usar de malabarismo, você precisa falar de coisas práticas, tangíveis, que todos entendam. Uma pessoa analista tem capacidade de discernir o certo do errado e capaz de falar. Isso é algo também importantíssimo. Eu fiz alguns cursos durante a minha passagem pela Shell, principalmente quando eu trabalhei, e nós fazíamos muitos cursos, né? A Shell era rica em dar cursos para nós. E eu tive muita chance de fazer cursos de oratória, cursos de outras coisas. E uma certa vez eu lembro bem que nós tínhamos que fazer uma apresentação, tipo uma coisa de teatro, alguma coisa nesse sentido. E estava comigo naquele curso advogados, engenheiros, uma série de pessoas que eram funcionários da Shell. Tinha uma moça que estava do meu lado e ela falava alemão, inglês, francês e espanhol. Ela tinha capacitação química, física e não sei mais o que. E quando chegou na hora da apresentação, todos nós tínhamos que fazer uma apresentação lá, era essa a aula que nós estávamos tendo. Era uma formação de líderes, né? Nós estávamos num curso de formação de líderes. E essa mulher virou-se para mim, ela devia ter uns 30 e poucos anos, ela virou-se para mim e ela começou a chorar de forma desenfreada, quando o professor falou que ela teria que fazer a apresentação do grupo. Foi escolhido, nós éramos um grupo lá de 7 ou 8 pessoas, não lembro, mas um deles tinha que fazer a apresentação, e o professor falou para ela, você vai fazer a apresentação do teu grupo, o grupo que eu fazia parte. Ela virou-se para mim, isso eu lembro bem, foi num hotel lá no Rio de Janeiro, lá perto, em Teresópolis, lá no Rio. Ela chegou para mim e ela começou a chorar de forma desenfreada. Eu falei, gente, o que aconteceu? Ela falou, não, eu não falo em público. Eu falei, o quê? O que você está me dizendo? Você fala inglês, francês, espanhol, não sei mais o quê? Você é formada em 3, 4 universidades? Você não fala? Eu não falo. E eu não vou fazer essa apresentação. Você se vira, faz a apresentação. Eu falei, mas o professor falou que não sou eu, o instrutor falou que você tem que fazer essa apresentação. Eu não faço, eu não tenho coragem, eu não consigo falar. E ela começou a se alterar, o professor chegou lá e falou, o que está vendo? Pensou que eu estava brigando com a moça. Eu falei, não, ela não consegue falar em público. Aí ele falou, mas como você não consegue? É uma coisa que nós estamos aqui num grupo para aprender. Estamos aqui para aprender um com os outros. Você vai ser líder, você tem que aprender a falar. Você tem que falar em público. E ela simplesmente ficou estável, ficou estática, não saiu dali. Eu tive que fazer a apresentação. O que eu estou querendo dizer isso? Se você quer ser um mestre, você precisa perder esse acanhamento que muitos de nós temos. Acanhamento normal, que às vezes é da nossa própria natureza, nós somos pessoas tímidas. Outros são mais extrovertidos. Aqui o Marquinhos na igreja faz piada de tudo, conversa com todo mundo, mas tem pessoas aqui que você tem que parar assim do lado da boca dela para ouvir o que a pessoa está falando, de tão baixinho que ela fala. Conhece gente assim, Monique? Você conheceu a Lídia quando ela era envergonhada? Você tinha que chegar perto da Lídia, a esposa do pastor, e ficar assim, para ouvir o que ela falava, porque ela tinha vergonha até de falar. Hoje a Lídia é expansiva,
é uma líder. Então você, para ser um instrutor, você precisa perder essa timidez e falar com desenvoltura. Não precisa ser eloquente, você precisa falar aquilo que Deus colocar no teu coração, que Ele vai te usar. Mas todos nós temos que falar. Amém? Então, guarda isso na tua cabeça. Então, um bom líder tem a característica de capaz de falar. Cuidado, as pessoas com esse dom. Qual o cuidado que eu e você temos que ter? Se você tem o dom de ensinar. Você tem que tomar cuidado para evitar orgulho, que poderia resultar em um entendimento ou um conhecimento privilegiado. Não tenha autoconvencimento, não. Não seja uma pessoa cheia de orgulho. Isso vai prejudicar a tua ação de mestre. Devem evitar prender-se a detalhes no ensino e falhar nas aplicações de ordem prática. Procura falar de uma maneira simples, que todos entendam e que todos possam aplicar aquilo que você está ensinando. Deve lembrar sempre que espiritualidade não é medida pelo quanto nós sabemos. Então ninguém aqui é medido se você é mais santo do que o outro, pelo que você sabe ou não sabe. Isso não é capacidade de medição de ninguém. Amém? Então, para ensinar, ele conclui aqui, para ensinar é preciso ser, para ensinar é preciso conhecer, e para ensinar é preciso fazer. E aí ele coloca um pensamento aqui para mim e para você. Quantas pessoas Deus usou para mostrar a você o caminho certo? Quantas pessoas foram necessárias para te apresentar a Cristo? Quantas pessoas foram usadas por Deus para falar alguma coisa para você que te levou a você aceitar a Cristo como teu Salvador? E aí vem a segunda parte da pergunta. E quantas pessoas podem conhecer o caminho certo por seu intermédio? Quantas pessoas podem se chegar a Cristo através da tua fala, através do teu ensino, através daquilo que você ensinar? Quantas pessoas poderão conhecer a Jesus Cristo? Amém? Essa é a lição de hoje, uma ordenância do próprio Cristo, reforçada pelo apóstolo Paulo, que nós temos que nos instruir uns aos outros, temos que aprender uns com os outros e ensinar uns aos outros. Nunca sabemos tudo, nunca saberemos tudo, e sempre temos que estar prontos para ensinar para algumas pessoas algumas coisas rudimentares da fé. Amém? Perguntas? Alguém quer fazer? Os irmãos que estão em casa, que estão nos escutando, que não têm oportunidade talvez de perguntar, eu gostaria que vocês escrevessem depois no chat, eu posso responder pessoalmente através do chat, se houver algum questionamento sobre essa lição. Por favor, não está aberto aqui, Nani. Vamos ver aqui. Faz favor. Se existir alguma pergunta, nós estamos prontos a responder. Senão depois nós vamos dar um encerramento e nós vamos orar pelos irmãos. Mas é uma lição extremamente prática. Essas 18 lições que nós estamos estudando é um comportamento de mutualidade que é chamado pelo escritor desse ensino. É como eu e você temos de nos comportar uns com os outros. Como é que nós temos que agir como cristãos dentro da igreja, fora da igreja, no nosso relacionamento familiar, no nosso trabalho, como que nós temos que nos comportar? E também como as pessoas se comportam conosco, como nós reagimos. Esse estudo basicamente é isso. E hoje nós nos ativemos a esse estudo sobre aprendizado e ensino. Nós sempre devemos estar aptos a ensinar e a aprender também. Estamos estudando muitas verdades, né? Eu lembro que quinta-feira retrasada, eu dei o estudo sobre perdoar uns aos outros, né? Se nós esperamos ser perdoados por Cristo, nós temos que ter capacidade de perdoar uns aos outros. E é difícil perdoar, hein, Tereza? É complicado, né? Quando a pessoa pisa do teu pé de uma forma assentosa, né? E nós usamos aqui exemplos críticos, né? Pessoas que foram abandonadas, abusadas, enfim, coisas graves, né? Mas Deus nos deu uma ordenança, que nós temos que ter capacidade de perdoar, porque um dia Deus nos perdoou, e nós éramos tão pecadores quanto esses outros que nos ofenderam, que nos magoaram de alguma maneira. Então são ensinos básicos, mas que são fundamentais para que a gente possa crescer na fé. Eu espero que tenha sido úteis para vocês essas aulas que o pastor Fernando tem dado. Nós temos aqui alguns irmãos, obrigado Nani, que ele relatam aqui, ó. Nós temos o Roger que continua assistindo lá em casa, ele pede oração por ele, pela Sandra, pelo Ian.
a Sônia também, a Santos está aqui, a Ruth Alves, o Felipe Belo também dá a paz do Senhor para os irmãos, o Dimas está presencial, a Sandra está em casa, dá paz para todo mundo, o Dimas pede oração pela irmã Mercedes, pelo Alexandre, pela Sala, Juliana, Lorival, Walter, Odete, Raul, Gabriel e pela própria vida dele. O Luiz Carlos Silveira, ele louva a Deus. O Oswaldo, o Juninho, está lá, glória a Deus. Enfim, são esses os irmãos que pedem oração. Eu gostaria que você ficasse de pé para que nós dessemos encerramento. Mas a lição, ela é simples, mas é de uma aplicação prática. Eu e você temos que estar aptos a falar de Deus para os outros, ensinar as coisas de Deus para os outros, e nós só podemos ensinar se alguém nos ensinou primeiro. Nós podemos aprender somente se alguém nos ensinar. E se você já aprendeu, repasse esse conhecimento. Eu gosto muito daquela figura dizendo que a igreja é um grande hospital. E realmente, pastor, a igreja é um grande hospital. Nós sempre chegamos nela, quando nós estamos longe de Deus, doentes. Ou doentes do corpo, ou doentes do físico, ou doentes da alma, mas nós trazemos várias doenças. Mas quando nós adentramos no hospital chamado igreja, algumas pessoas tratam de nós, são usadas por Deus para nos tratar, para que Deus nos cure, seja de física, mental ou espiritualmente falando. Mas a partir do momento que nós somos recuperados, e nós somos tornados sãos, nós temos que fazer o quê? Continuar aqui no hospital o quê? Curando a outros. Que vão chegar outros doentes na igreja, vão chegar outras pessoas, e aquilo que fizeram por nós, nós vamos ter que fazer pelos outros. Então tenha isso em mente. Alguém te ensinou, agora você ensina aos outros a respeito das coisas de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque a tua palavra, ela é viva e eficaz. A tua palavra, ela é o maná para as nossas vidas. O que significa isso? Ela nos alimenta, ela nos sustenta. O maná era suficiente para deixar o povo de Israel vivo durante 40 anos. Eles não plantaram e não colheram, mas não passaram fome durante 40 anos, porque o teu maná os sustentava, sustentava aquele povo. E a tua palavra nos sustenta nos dias de hoje. Ó Senhor, usa as nossas vidas, como nós estudamos aqui hoje. Ajuda-nos, Senhor, a ensinar aos outros aquilo que nós aprendemos. Senhor, torna-nos, Senhor, pessoas mestres, não diante do nosso conhecimento, mas do nosso mestre maior, que é Cristo Jesus. Que o Espírito Santo, aquele que é o nosso instrutor, possa nos ensinar aquilo que nós devemos falar, como devemos agir, como nós devemos, Senhor, ser úteis na tua seara. Abençoa, Senhor, aquelas orações que foram aqui solicitadas, aqueles que estão enfermos, que estão problemáticos, aqueles que estão aflitos, aqueles que necessitam o escape do Senhor, aqueles que necessitam a quebra de cadeias, de vícios, etc., de pecados. Ó Senhor, que Tu concedas com a Tua misericórdia, com a Tua graça, Senhor, a Tua salvação e, Senhor, o Teu escape. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Ó Senhor, que possa nos dar um fim de semana abençoado, que nós tenhamos um culto de domingo cheio da Tua graça e da Tua glória, que nós possamos celebrar a ceia do Senhor, assentar à mesa, a Tua mesa, Senhor, e ser servidos pelo próprio Deus, possamos participar, Senhor, daquela ordenança que Tu nos deixaste, Senhor, que nós fizéssemos isso até que Tu viesse buscar a Tua igreja. Senhor, abençoa, Senhor, dá-nos uma semana abençoada, guarda os nossos lares, guarda, Senhor, os nossos familiares, abençoa, Senhor, a cada um deles, aqueles que ainda não Te conhecem, eles sejam alcançados pela Tua salvação, ó Pai. Oh Senhor, nós clamamos pela salvação de Cristo sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Abençoa e coloca a Tua paz, coloca a Tua alegria em cada coração aqui presente. Aos irmãos que nos escutam, nos ouvem nessa noite, eles possam ser alcançados pela Tua paz, a paz que só Cristo pode dar. É essa paz que nós buscamos, é essa paz a quem nós clamamos nessa noite. Concede-nos a Tua paz. Esse é o nosso pedido, Senhor, e nós Te agradecemos tudo isso em nome de Jesus, amém. Que Deus os abençoe, vão em paz, que Deus esteja com cada um de vocês. Deus abençoe. Obrigado, Nani, pela assistência, amém? Obrigado.